Álvaro, fevereiro, os ativos de renda fixa tiveram uma boa performance. O que está por trás disso? Então, Carol, acho que foi uma conjunção de fatores, acho que tanto externo quanto doméstico, né? Lá fora a gente teve um enfraquecimento do dólar americano, que ajudou a trazer um ambiente mais positivo para as moedas emergentes, tá? Isso acabou impactando positivamente as curvas de juros desses países. E aqui no Brasil a gente começou a ver alguns dados de aceleração econômica que começaram a forçar essa narrativa de talvez um ciclo de juros não tão alto quanto a gente imaginava. Então, acho que essa composição de fatores acabou fazendo uma performance positiva dos títulos de renda fixa no Brasil. Perfeito, Álvaro. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Também vamos falar sobre o mercado de crédito, o Top Pix e como é que estão as nossas alocações na estratégia de renda fixa. Acompanhe a gente nesse episódio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Estratégias em Renda Fixa. Eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions, e estou aqui com o estrategista Brasil. Seja muito bem-vindo, Álvaro Frasson. E aí, Carol, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. E Frederico Cury, analista de crédito aqui do time do BTG Pactual. Muito bem-vindo, Fred. Tudo bem, Carol? Muito bom estar aqui com vocês. Vamos falar aí de fevereiro. Álvaro, você já deu um spoiler, falou, né? Resumiu aqui cenário macroeconômico global e Brasil. Vamos explicar aqui por que tem por trás, entrar nesse detalhe, né? O que tem por trás desse comportamento positivo de renda fixa nesse mês? Tá bom. Assim, bom, a gente falou que tinham fatores externos domésticos, né? Então vamos começar lá fora. O que a gente percebeu nesse mês de fevereiro foi um uso das políticas tarifárias do Trump como um instrumento de negociação, né? E que hora ele coloca a tarifa, a hora ele fala que vai adiar. Então eu acho que quando o mercado começou a entender que o Trump usaria isso mais como barganha, menos como uma política definitiva, para assim dizer, eu acho que o potencial inflacionário que o mercado talvez estimava começou a se reduzir um pouco, né? E acho que isso acabou ajudando a ter ali uma redução desse risco global, risco tarifário do comércio internacional. Quando isso aconteceu, o DXY, que é o Dollar Index, ele acabou se depreciando. Então, o mercado achava que teria uma corrida muito grande por dólar, que o Fed não conseguiria mais cortar o juro esse ano, por conta dessa inflação, em razão de uma restrição de oferta das políticas tarifárias. Bom, então parece que isso não vai acontecer naquela intensidade que a gente imaginava. Logo, se o impacto inflacionário é menor, provavelmente o juro pode ser menor. E se o juro pode ser menor, a moeda acaba sendo menos atrativa em termos de carrego. Nas últimas 2 quinzenas de fevereiro, a gente viu os emergentes com uma boa performance nas moedas, né? Então, o que aconteceu com o real, aconteceu com quase todos os outros pares, né? Então, acho que isso foi bem importante. Quando isso aconteceu, você reduziu a expectativa. Não reduziu, mas você controlou, de uma certa forma, ou parou de desancorar a expectativa de inflação desses países, o que aconteceu com o Brasil, que está com uma expectativa de inflação muito desancorada, mas no mesmo patamar já tem ali algumas semanas pelo relatório Focus. E associado a isso, e já vindo para doméstico, no Brasil a gente teve alguns dados de enfraquecimento econômico que sinalizam que pode haver uma tendência um pouco maior para esse menor ritmo de crescimento. E essa somatória de fatores, o que ela provoca? Bom, se o DXY ficou mais fraco, isso apreciou mais a minha moeda, então significa que o carrego do real em relação ao dólar melhorou, né? Se esse carrego melhorou, provavelmente a gente pode ter um efeito menos inflacionário do que se imaginava para as expectativas de inflação. A curva de juros fecha mais um pouco. Quando você tem um desaquecimento econômico em debate, por conta desses últimos dados de atividade econômica, é mais uma narrativa, é mais um argumento para construir uma narrativa maior de que, poxa, talvez o Banco Central não precise levar o juro para 15,5, talvez ele possa parar antes disso. Né? E quando isso aconteceu, a gente viu um fechamento dos vértices curtos e médios da curva de juros, e por isso a performance positiva ali dos títulos de renda fixa. Contudo,
a gente teve ali um detalhe quando a gente olha ali para o Asset Strategy na parte de renda fixa, né? Pré-fixado longo performou muito mal. Por que isso? Porque houve um ganho de inclinação. Os vértices curtos e médios fecharam, mas os vértices mais longos abriram. E por que esses vértices mais longos, médios e longos, abriram? Porque a gente começou a ver por parte do governo uma postura de não olhar passivamente o ciclo de desaceleração econômica, né, e promover políticas para manter um crescimento mais elevado, né? Então, por exemplo, a gente teve mais recentemente a liberação do FGTS, né, para tentar manter o consumo mais elevado. O governo anunciou nos últimos dias a repaginação da política de crédito consignado para trabalhadores formalizados no setor privado, né? O que também dá mais gás ali para a política de crédito. Então, e será que o governo vai parar por aí? Né? Será que não tem novas medidas neste sentido? Né? Então, eu acho que o mercado ficou bastante receoso da segunda derivada, né? Ou seja... Porque isso impacta na inflação, né? Então, impacta super na inflação. E como os vértices mais longos, eles capturam mais esse movimento mais estrutural de país, acho que o mercado pode estar precificando o seguinte: olha, que bom que lá fora deu uma aliviada, né? Que bom que aqui no Brasil está acontecendo uma desaceleração econômica. Então isso nos contratos mais curtos, né, da curva, isso está muito claro o efeito. Mas depois, né, o governo já está fazendo algumas medidas para tentar manter o crescimento elevado, mesmo com a inflação bastante elevada e com as expectativas desancoradas. Poxa, para onde a gente vai nos levar isso, né? Então, não parece ser um output positivo. E por isso que a parte longa abriu e o pré-fixado longo performou muito mal, diferente do pré-fixado curto. Então, é importante a gente ressaltar isso, porque a gente vai falar aqui, poxa, a renda fixa foi bem ou mal? Assim, depende, qual duration, né? Qual o indexador, qual o vértice, né? Então, tudo isso é bastante importante, assim. De novo, não foi um mês estupendo, porque o CDI ainda teve a melhor performance entre os índices ali de renda fixa, mas os outros índices que replicam a rentabilidade pré-fixada e de IPCA+, foram bem, né, tiveram um retorno positivo, mas atenção a esse pré-fixado longo, né? Então, assim, o cenário ele foi bastante positivo, por um lado, mas, por outro, ele deixou digamos assim, uma pulga atrás da orelha. Sabe, poxa, o que vai ser daqui para frente em termos de reação do governo a uma desaceleração? Será que vai vir mais medidas de incentivo? Será que a inflação vai impactar ainda mais? Né? Porque tem um ponto também. Hoje saiu o IPCA de fevereiro. Ia perguntar isso. Né? E o dado de fevereiro mostrou uma inflação de serviços ainda bastante elevada. Então, poxa, se a gente tem desaceleração econômica no quarto tri de 24, como mostrou no PIB, né, que foi divulgado mais recentemente. A gente já teve produção industrial de janeiro sendo divulgada também com uma desaceleração importante. Por que a gente não está vendo em dados mais agregados de inflação uma inflação desacelerar? Né? Será que o efeito ele está mais defasado? Ou será que a gente pode ter um ambiente de baixo crescimento com inflação? Então, eu acho que o mercado ele está bastante ainda receoso para tomar risco vis-à-vis os desafios que tem pela frente. Bom, Álvaro, perfeito. E eu acho que a gente não pode deixar de falar também sobre política monetária, né? Qual é a sua visão aí para os próximos meses e como é que o Galípolo está... Então, os diretores, eles têm... O Newton Davi tem falado um pouco mais, que é o novo diretor de política monetária. Ele deu algumas entrevistas com um tom que foi interpretado mais dovish, né? Ou seja, sendo bastante cauteloso nas preocupações, vamos dizer assim. O Joe Ginley, ele historicamente é o diretor mais rock do comitê, está vocalmente preocupado com essa dinâmica de crescimento mais baixo, com uma inflação que ainda não tem mostrado desaceleração, e o Galípolo tem falado menos. Tá? Isso é um ponto importante a frisar. A partir de agora, o Banco Central entra em período de silêncio, né, porque a gente está uma semana da decisão. O que está na mesa, menos do que a decisão de taxa, é a comunicação, né? O Banco Central não tem espaço para fazer uma comunicação mais branda, né, assim, ou menos dura.
as ancoragens estão historicamente muito elevadas, né? Seja no foco, seja na implícita, seja no próprio modelo do Banco Central, né? Se você olhar para a atividade econômica que tem desacelerado, mas segundo o Diogo Guinle não tem uma tendência muito clara, ou seja, está mais claro para o Banco Central, aparentemente, pelo que os diretores têm falado, parece que está mais claro que a inflação sim está muito ruim, do que a atividade tem uma tendência clara de desaceleração. Então, e aí, dado que o mandato do Banco Central do Brasil não é dual como é no Fed, né, você precisa aqui olhar primeiro a inflação e depois controlar o ciclo econômico, não há espaço para o Banco Central fazer qualquer tipo de alívio. Assim, o outro ponto importante, ou mais importante ainda, é a sinalização dos próximos passos, porque nessa reunião acaba o guidance, né, de dezembro. A gente acha que o Banco Central vai retirar o guidance e vai ficar data dependent, né? Ou seja, a partir do que sai, eu me posiciono, não vou... Como eu estou com muita incerteza no radar, ou seja, o Diogo Guinle acabou de falar que não há uma tendência clara de aceleração, eles precisam de mais informações. Então, se você precisa de mais informações ainda para o ciclo econômico, né? Ou seja, e se implicitamente isso está relacionado com o que o governo vai fazer daqui para frente, então talvez seja melhor não antecipar 2 reuniões de movimento, como o Roberto Campos fez em dezembro. Talvez seja melhor observar política a política, dado a dado e os efeitos do ciclo econômico da inflação. Então, eu acredito que que o Banco Central vai retirar o guidance, vai deixar bastante aberto com uma comunicação bastante dura. O que seria a ROC? Talvez o Banco Central sinalizar mais 2 de 100. Poxa, isso seria super ROC, né? Porque isso não está na curva. E aí você já indicaria que, olha, o juro vai para 16,25 então. Ou pelo menos antecipa mais uma de 100 para maio, indo para 15,25. Isso seria um choque de expectativas, né? E teoricamente isso é muito positivo para a reação dos mercados e, portanto, as expectativas de inflação. Mas a gente não sabe ainda como é que é o Galípolo. Né? O Galípolo, essa é a segunda reunião dele como presidente do Banco Central. A primeira, tanto a primeira quanto a segunda, ele já recebeu com guidance do Roberto Campos. Né? E esse vai ser, então, portanto, a primeira reunião que ainda com guidance em março, mas sem guidance futuro. Né? Então, como é que ele vai se comunicar? Como será a função de reação do Banco Central, que é caracterizado pela figura do Gabriel Galípolo. Tá? Então, acho que essa é uma novidade, por isso que o mercado está bastante com compasso de espera, e o Banco Central, obviamente, vai também ficar cauteloso. Então, eu acredito que, por mais que fosse positivo para as expectativas, um movimento de mais, por exemplo, 100 bases para maio, né, não acho que o Banco Central vai fazer isso, acho que ele vai realmente retirar o guidance e ficar data dependent. E esperar. E analisar. Bom, perfeito. Essa análise foi perfeita, é muito bem pontuada pelo Álvaro. Agora, vamos olhar para o mercado de crédito, né? Como é que impactou, como é que ele foi impactado esse mês? Mudou a narrativa do que a gente falou mês passado, Fred? Olha, Carol, a gente não teve muitas mudanças, tá? Na verdade, então, considerando os ativos isentos e não isentos, né? Que foi a base de análise do nosso último programa de estratégias. A gente vê ainda os ativos não isentos, né? Então compostos pelos ativos CDI+, que a gente chama, ainda mais abertos do que os ativos incentivados, majoritariamente atrelados ao IPCA. Porém, justamente por conta de um movimento mais técnico de redução da oferta de ativo de crédito privado no mercado primário, e acho que assim, vamos dizer assim, redução ou talvez movimentos mais contidos de outras empresas virem a mercado nesse momento, muito se dá a um movimento ainda duvidoso de como vai seguir a política monetária esse ano. No atual patamar de Selic, muitas empresas já estão sentindo as despesas financeiras pesando dentro do balanço. Se seguirmos nessa entoada, a tendência, inclusive, de deixar ainda mais pesado, as despesas financeiras começarem a consumir ainda mais fluxo de caixa das companhias. Então, muitas empresas que não necessariamente estão com alguma urgência de investimento, alguma necessidade muito alta de reperfilamento das dívidas de curto prazo, estão aguardando
um momento um pouco mais nítido, mais claro ou mais favorável para virem a mercado, justamente para não, entre aspas, tomarem uma dívida à toa com um peso, um custo de dívida muito elevado dentro do seu balanço que pode vir a comprometer sua geração de caixa e, por sua vez, aumento da alavancagem. Então, esse conservadorismo das empresas, por assim dizer, reduziu um pouco, nesse início de ano, o volume de ofertas primárias. Consequentemente, tendo um menor volume de ofertas, a captação por parte dos fundos de crédito privado corporativo, que são ali o bolso mais fundo, né, acabam encarteirando essas ofertas, também reduziu. E por conta justamente da demanda que se mantém ativa, justamente por conta da taxa Selic alta e, consequentemente, retornos mais expressivos e maior atratividade para o investidor de varejo, se manteve, uma demanda ainda alta e uma oferta talvez não tão equivalente àquela que a gente viu no ano passado, fez com que os spreads institucionais, né, então, portanto, dos ativos não isentos, dessem uma fechada. Enquanto os ativos isentos, esses praticamente não tiveram alteração, ou seja, continuaram ainda um pouco mais apertados, né? Lembrando que esse movimento de fechamento, isso é importante, né? Nos ativos não isentos que eu mencionei, né? O CDI+, ocorreram grosseiramente mais nos ativos high grades, que são aqueles justamente de empresas mais de grande porte, mais bem estruturadas, melhor estrutura de capital e, por sua vez, mais demandadas, tanto por fundos como também por investidores no geral. Essas especificamente que tiveram um fechamento um pouco mais visível no último mês, enquanto os ativos mais high yields e mid grades se mantiveram ainda um pouco abertos. O que vale a gente mencionar é que, embora tenha acontecido esse fechamento agora, que foi mais técnico do que de fato uma melhora do crédito dessas companhias, é que pode ser que ocorram novas aberturas dos spreads. Esse movimento, sim, não por uma questão técnica, mas sim talvez por uma deterioração do crédito das companhias, porque, de novo, se seguirmos nesse movimento, né, nesse ciclo de alta de juros, a tendência é da alavancagem das companhias, principalmente das empresas que têm o seu balanço predominantemente atrelado ao CDI, então geralmente empresas de locação, saúde, varejo. A tendência é o crédito piorar, e aí sim os spreads abrirem por conta disso. Então, a gente está cauteloso ainda nesse momento. Estamos aguardando como as empresas vão reagir a esse ciclo de alta de juros para aí começarmos a decidir nossas alocações. Mas como a gente vislumbra sim uma deterioração do crédito, estamos pecando um pouco mais por conservadorismo, que é exatamente o mesmo call que a gente falou no programa anterior, que é focar em setores mais resilientes, principalmente utilities, por exemplo, energia, saneamento, que a gente possui não só mais previsibilidade, não tanta exposição à taxa de juros e, consequentemente, uma capacidade de manter a estrutura de capital um pouco mais comportada. Perfeito. E nesse ambiente de cautela, Álvaro, a gente mudou alguma coisa em relação à alocação de renda fixa? Tiveram alguns movimentos, né? Nosso time fez tempo atrás, e agora teve alguma mudança? A gente optou por não fazer nenhuma mudança, de novo, né? Sempre tomando como base a posição de renda fixa dentro do Asset Strategy, que é, digamos, nossa alocação global, né, no sentido de multiclasse de ativo. A gente prefere não fazer uma mudança porque a gente está com essa incerteza sobre a segunda derivada da aceleração econômica. Né? Vai terão medidas de incentivo? Isso será muito danoso para a inflação? Quanto será? Então, poxa, mas as taxas estão em níveis historicamente elevadas, né? Então, todo mundo já cansou de fazer aquele gráfico do juro de 10 anos, seja o pré, seja o IPCA+, né, o juro real, e, poxa, mas está lá em níveis do governo Dilma e tudo mais. Mas é verdade. O problema é que quando você faz essa mesma série, né, ou esse mesmo gráfico, fazendo não a taxa em nível, mas o spread em relação ao juro americano, a gente não está no high histórico. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, se o governo optar por políticas que gerem mais inflação, acredito que ele terá pouca capacidade de controlar, né? E mesmo se querer controlar, acho que a reação do mercado nas implícitas, né, não será nada positivo. Dito isso, poxa, vamos continuar com esse carrego super atrativo no CDI. A gente, claro, ainda gosta do IPCA+, é lógico, porque ainda é bastante atrativo, né? Pré-fixado, que a gente prefere ficar
ainda com uma alocação muito menor. De novo, mesmo que os níveis estejam historicamente elevados, mas a gente não sabe como é que será esse mix de reação da desaceleração e postura do galípolo, né? Então, acho que isso ainda precisa ser mais confirmado ou digerido aí pelo mercado, retirar essa incerteza de cauda. Eu acho que essas foram as principais razões pelas quais a gente não fez nenhuma movimentação. E como você falou, a gente já tinha feito nos últimos meses movimentos de maior conservadorismo, né, de redução da volatilidade da carteira. Tanto é que a carteira conservadora, que tem uma parcela ainda em multimercados, renda fixa, fundos imobiliários e tudo isso não teve uma performance positiva em fevereiro, com exceção de fundos imobiliários, ainda assim conseguiu igualar o CDI no mês, né, sendo que o CDI bastante difícil de bater nesse ambiente de juros bastante elevados. Sim. Então, a gente prefere continuar nesse cenário, até porque, dadas as posições que a gente tem em outras classes de ativos, inclusive também em vértices um pouquinho mais longos, caso tenha algum evento de cauda por outro lado, olha, de repente tem um otimismo aqui que a gente não está vendo, a gente também está posicionado para capturar isso na rentabilidade das carteiras, né? Perfeito. E, Fred, vamos falar do Top Picks. Tiveram mudanças? Sim. Tivemos algumas mudanças né, pro mês de março. Tivemos 2 saídas, no caso Cosan e Comerc, ambas também atreladas ao setor de utilities, como eu havia mencionado anteriormente. Mas a saída delas foi exclusivamente por conta de uma escassez de lastro por conta em cima dessas debêntures. O motivo disso é justamente porque estava com uma demanda muito alta em cima desses papéis que estavam muito bem precificados e tem um risco de crédito de certa forma bem consistente. As novas entradas se deram em Brava Energia, no caso por meio da debênture de Enalta. Acho que é um player também bem conhecido, já entrou diversas vezes no nosso Top Picks do passado e a gente voltou a colocar agora. E o news flow para a companhia tem dado alguns indícios de melhora, né? Para começar, que o sistema definitivo já entrou em operação, então isso por si só já vai permitir que o campo de Atlanta dê um belo salto em termos de produção e extração de óleo, saindo dos 10, 15 mil barris de óleo equivalente por dia para coisa de 45, 50 mil. Isso obviamente vai ajudar de forma considerável na geração de caixa da companhia. Vamos lembrar também que os parques de Papa-Terra e Parque das Conchas também vão ajudar a compor melhorar a produção da empresa Brava como um todo, né? Imaginando também as bacias de 3R, que inclusive estavam paralisados e agora voltaram normalmente à produção. Então, acho que Papa-Terra é o maior exemplo, que também vai ajudar no aumento da produção do Grupo Brava como um todo. E a companhia recentemente notificou algumas eventuais medidas de desinvestimentos, né, em cima especificamente do cluster de Recôncavo, que se de fato se consumarem, obviamente a empresa vai estar abrindo mão ali de vamos dizer, um ativo relevante para eles, mas por outro lado vai entrar uma posição de caixa considerável que deve ajudar no processo de desalavancagem. Então isso também é bem visto pelo mercado. Então por esses fatores a gente resolveu voltar com o Enalta dentro do portfólio. O outro ativo que colocamos foi Raízen. Acredito que essa empresa é amplamente conhecida por todos, é o maior produtor de açúcar do mundo, é líder em açúcar etanol no Brasil, e por mais que a empresa realmente tenha tido um pouco das suas métricas de crédito deterioradas, a alavancagem dado um salto considerável comparado com a safra anterior, a gente entende que foi um efeito ali mais um one-off, que foi impactada também por parte das queimadas que o estado de São Paulo sofreu. A empresa estava em um movimento de CAPEX bastante relevante justamente para colocar em suas plantas de etanol E2G de pé, que agora já estão concluídas, então a companhia não deve ter que fazer novos investimentos à frente, e essas plantas, uma vez concluídas, devem ajudar a compor mais receita por parte na receita consolidada do grupo e consequentemente ajudar no processo de desalavancagem. E vamos lembrar que o momento para açúcar e etanol em termos de preço também está bastante favorável. Então mesmo que as métricas de crédito da companhia tenham de fato dado uma piorada, principalmente em termos de alavancagem, a gente entende que foi um movimento ali pontual, isso não deve se alastrar muito mais. Pelo contrário, pode ser ter que demore mais um trimestre ali nesse atual patamar de alavancagem, mas a gente entende que no médio e longo prazo isso tende a retroceder e vai manter o ótimo crédito de que a Raízen sempre teve
e a convicção na nossa tese. Portanto, colocamos Raizen e, por fim, colocamos Redsim, né, que é uma empresa que veio ao mercado de capitais recentemente, é um dos postos de bandeira branca com mais market share ali na região sul. Por si só, o business de distribuição de combustível tem uma certa resiliência, o que também permite maior previsibilidade de fluxo de caixa. A própria companhia por si só tem uma alavancagem baixa, e vamos lembrar que a Redsim também tem outros business para diversificar sua receita, né? Então, na parte de venda de óleo, partes de loja de conveniência, ela tem outros business incorporados dentro das suas diversas subsidiárias que ajudam também a diversificar a receita, mesmo sendo um business, como eu mencionei anteriormente, com bastante resiliência e previsibilidade de fluxo de caixa. E também, acho que o principal ponto, está pagando um prêmio bastante elevado na série CDI, que atualmente, por conta da atual conjuntura macro, é um ativo que continua fazendo bastante sentido por conta da possibilidade de retorno muito expressivo que pode oferecer. Então, por conta disso, colocamos Redsim dentro do portfólio. Perfeito, maravilha. Esse relatório, vamos lembrar aí os nossos ouvintes, esse relatório vai estar aqui na descrição, né, do YouTube, e ele também pode encontrar na nossa plataforma do Content, né, assim como o Asset Strategy. Né, acho que isso é importante, quem quiser entrar no detalhe e ler aí o relatório, também está disponível. Então, ótimo, muito bom, sempre muita informação, muito bom estar aí com vocês. Valeu, Carol. Update bom. Obrigado, Carol. Muito obrigada. E obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.